Boa tarde, meus amigos, minhas amigas da live do Instagram do @Jornal Negritude. Hoje estamos completando 26 anos do Jornal Negritude, fundado no dia 11 de maio de 2000, na extinta Casa de Estudante Aparício Cora de Almeida, que está lá infelizmente abandonada, a Casa do Estudante. Lá surgiu o Jornal Negritude em 2000, né, num racha político que ocorreu entre eu, o MNU e mais um grupo que saiu na época junto, e o Adão Bilhalba, até nem sei se é vivo ainda, não sei se é vivo ainda, nunca mais tive contato com ele. Foi um dos que teve aí o idealizador, desculpa, estou me atrapalhado com o fio, do Jornal Negritude, que trouxe o projeto. Na época a gente queria fazer tão informativo, até falando um pouco sobre as nossas coisas. Nós vínhamos num período ali, naquela época não tinha internet, as pessoas te detonavam, te acusavam, calúnia, difamação, que até virou processo de danos morais, que infelizmente a justiça brasileira é uma M, né? Os caras se escondiam, se escondem, não tinham endereço, aí uma vez apareceram, aí um dossiê, que eles gostam de fazer dossiê falso aí dentro de um determinado setor aí, de um partido político de esquerda, e na hora de provar ninguém prova nada, e o autor não aparece, aí fazem documentos fajutas sem assinatura, né, acusam as pessoas e depois se esconde, vira aí, agora virou advogado, esse cidadão mau caráter aí, numa cidade próxima aqui de Porto Alegre, está aí enganando, pegando dinheiro de movimento negro, enriqueceu com o movimento negro. Então esses são os caras bons que determinadas organizações gostam, né? Mas deixa assim. Aí está hoje 26. Ô Alex, meu querido Alex aí, colorado, faceiro aí, com essa derrota do Grêmio ontem aí. Pois é, vamos falar desse jogo. Tivemos ontem na Arena, e o Inter empatou de 2-2 com o Curitiba. Eu estava no evento lá do meu coletivo Alicerce, aí o grupo da nossa vereadora Karen Santos, então eu não estive atento no jogo do Inter com o Curitiba. Sei que, segundo as informações, o Inter jogou bem, né? E no segundo tempo saiu perdendo de 1-0. Estava 1-0 para o Curitiba, e no segundo tempo o Inter conseguiu empatar. Depois eu acho que o Curitiba chegou a fazer os 2-1 e o Inter foi lá e empatou. Diz que jogou melhor que o Curitiba, foi superior ao Curitiba, mas a eficiência do Curitiba foi melhor. Mas ontem foi um passeio, Alex. Concordo plenamente com o amigo. Eu vou dizer uma coisa: se eu sou torcedor do Grêmio, eu ficaria com vergonha, viu? Ficaria com vergonha. Apesar que também fiquei com vergonha quando o Inter tomou um passeio no Beira-Rio de 2 jogos do ano passado, um pela Libertadores e o outro pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tomou 2 passeios. E o engraçado que eu tive no Maracanã o ano passado, o primeiro jogo com o Flamengo lá, e o Inter não deu dificuldades para o Flamengo. Tomou um gol lá no segundo tempo, foi 1-0 para o Flamengo lá dentro do Maracanã, que a torcida do Flamengo ficou quieta dentro do Maracanã nas oitavas de final da Libertadores. E aí quando veio o jogo da volta, só foi um desastre dentro do Beira-Rio, né? Então ontem foi o Grêmio, uma vergonha. 1-0, saiu barato o gol do Carrascal no segundo tempo. Vocês viram aí o golaço do Carrascal. E foi merecida a vitória do Flamengo, mas o placar foi injusto, na minha opinião. Poderia ter sido 3, 4 ou até 5. O Grêmio constrangedor, jogou com uma linha de 3 zagueiros e mais alguns volantes de contenção.
E no segundo tempo até tentou fazer uma meia pressão, mas é aquilo, tu tem que ter uma marcação forte contra o Flamengo. Tu tem que ter imposição física contra o Flamengo. Se quiser jogar de igual para igual tecnicamente com eles, não tem condições. Mas é verdade, o Alex tem razão. Concordo plenamente com o Alex. Se o Flamengo, todas as chances de gol, o Flamengo teve bola lá atrás, ali no começo, o Alex, eu acho que ali os 20, 30 minutos iniciais, não me falha a memória do primeiro tempo, mas foi um massacre. Foi um massacre. O Flamengo parecia time de futsal, cara, tocava a bola. Até fez me lembrar um dos piores times que eu já enfrentei como treinador, o Padre Helzer, na Liga dos Amistosos, que trabalha assim, com muito deslocamento rápido, com muita troca de posição, toque, 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 né? E a gente vê que o Flamengo tem um treinamento específico de passes curtos, de triangulação curta. Provavelmente o treinador deve fazer jogadas em pedaços de campo. Eu não sei se alguns treinadores, eu acho que uns fazem, eu não sei. Eu nunca vi assim um treinamento tático de treinador de futebol de campo, mas acredito que deva fazer isso, porque a gente olha ali o Flamengo, é um time que tem treinamento de passe. Os passes saem certinho, né? E o Flamengo troca as peças e mantém o mesmo estilo de jogo. Então isso é muito importante, ter um padrão de jogo. Ter um padrão de jogo, né? Por exemplo, outras equipes trocam o time conforme o adversário. Outras têm um padrão de jogo, um estilo de jogo, vai variando de repente a posição do fulano, a posição do cicrano, um chega com mais velocidade, outro chega com mais habilidade. Mas o Flamengo é um time hoje, na minha opinião, o melhor time da América do Sul. Claro que tem o Palmeiras, que é um time com mais eficiência, né? Um time mais competitivo, que tem um pouco mais também de qualidade, mas hoje são as duas. O Campeonato Brasileiro virou o Campeonato Espanhol, pessoal. A gente tem que falar a verdade. É dois times que vão disputar o título, e o restante são figurantes para uma Libertadores, para uma Sul-Americana e para não cair, né, para o rebaixamento. O Grêmio está na zona do rebaixamento. E olha, o Grêmio tem 2 confrontos muito difíceis em casa e tem o com o Bahia, né? Que é fora, o Bahia perdeu o seu jogo. Acho que agora carregou aqui. Perdeu o seu jogo. Então é uma situação muito delicada para o Grêmio. O Grêmio tem que tentar somar pontos aí contra o Bahia. O Santos tem que tentar ganhar, tem que ver. Eu não sei se o Neymar vai jogar aí contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, a gente não sabe se vai vir o Neymar, né? O Santos ganhou ontem. E o Corinthians também ganhou do São Paulo. Então, jogos difíceis. Também tive que carregar aqui. Jogos difíceis para o Grêmio. E o Inter enfrenta o Atlético amanhã, estaremos lá. Vocês sabem as nossas condições do Beira-Rio, né? Terríveis de trabalhar, né? E o futebol está ficando cada vez mais complicado de trabalhar, né? Está ficando mais elitizado, mais imposições, regramentos, discriminação e limites para as mídias hoje nos estádios. Então a gente tem tido muita dificuldade. Acho que vai ter um tempo que nós vamos nem poder entrar mais nos estádios, né? Vai ter tempo que eu acho que vão até começar a cobrar dos jornalistas esportivos, né? Até nem sei se nós vamos ter associações ainda, nem sei do jeito que está indo a coisa aí. Um público de 30.891 tiveram presentes ontem na arena,
para uma renda de 2.164.784,49. O Grêmio jogou com o Everton, na minha opinião, foi o melhor jogador do Grêmio. Tá a luz um pouquinho mais para cá, do Grêmio. Pavon, que não chegou aí. A Duda, minha querida amiga Duda, que está em Porto Alegre, minha querida amiga, obrigado, minha querida, por estar aí prestigiando a minha live, minha querida amiga Duda, saudade da Duda. Se der, eu vou passar a te visitar aí hoje, Duda. Então, dá um alô pra ti hoje aí. O Pavon, até... Boa tarde, minha querida amiga. O Pavon até que foi razoável. Entrou namorado, coitado, conseguiu... Eu, pra mim, eu tinha entrado com o namorado, hein? Jogando, se eu sou o treinador, eu tinha entrado com o namorado. Teria jogado com os 3 zagueiros, mas não teria jogado com eu teria tido uma saída aí com o namorado. Mas ele preferiu, deixou o namorado no banco. Gustavo Martins, o Vier, dentro do possível, se tentaram segurar aquele ataque do Flamengo, né? O Balbuena, que foi não, até não foi mal o Balbuena. O Pedro Gabriel, que se machucou, foi muito feia a lesão do Pedro Gabriel, entrou o Caio Paulista, que até não foi mal. O Noriega, muito ruim. O Léo Pérez não jogou nada, né? O Léo Pérez foi um horror. Entrou o Thiaguinho, coitado do Corinthians. O Mac, para mim, muito individualista, muito fominha. O Amuso, aí entrou o Brecht White, coitado do Brecht White, não fez nada. E o Carlos Vinícius, isolado lá na frente, tentou fazer alguma coisa. O Flamengo, com o Rossi, que deu umas falhadinhas ali, mas não comprometeu em nada. O Varela, o Ortiz, que foi do Inter, base do Inter. O Léo Pereira, o Lucas, depois o Emerson Real. O Everton Araújo, o Jorginho, bom jogador. O Carrascal, que fez o gol do Flamengo. O Bruno Henrique, que incomodou bastante quando entrou. O Plata, depois entrou o Luiz Araújo. O Lino, o Pedro também, que fez uma boa atuação. E o De La Cruz. Esse é o time do Flamengo, né? É uma seleção da América do Sul, o time do Flamengo, né? Que tem um De La Cruz aí, que eu gosto muito desse jogador. E o jogo ontem mostrou a diferença técnica do Grêmio com o Flamengo. Né? O Inter teve lá, empatou em 0-0, mas ali é início de temporada também, né? Tem que se dar um desconto, o Flamengo ainda estava se achando na competição. O Inter não tinha nada a ver com isso, conseguiu um pontinho precioso com o Flamengo. Agora, o Grêmio ontem foi vexatório. Foi vexatório. Claro, aqui eu sempre digo, a gente tem que reconhecer a qualidade técnica do adversário. Agora, tu ser dominado dentro de casa, não usar o que tu tem, que é a força física, o futebol força, que nesses momentos tu tem que usar a força e a boa marcação. Claro, não vou dizer que fosse ganhar o jogo, mas se não é o goleiro, o Grêmio teria tomado uma goleada histórica. E se o Flamengo não perdesse, como disse aqui o Alex muito bem, tivesse acertado a casinha, teria sido um vexame histórico na Arena do Grêmio. Tá, meus queridos, beijo no coração. Hoje 26 anos do Jornal Negritude. Tá, pessoal? A gente aí sempre tá trabalhando mesmo no dia do aniversário do jornal aí, né? E então, assim, meu obrigado a todo mundo que, uns até infelizmente não estão mais aqui com a gente, que contribuíram com a gente, patrocinadores, apoiadores, né, pessoas que passaram pelo Jornal Negritude de uma forma ou de outra, como é que eu vou explicar para vocês? Que foram da nossa equipe, né, que somaram com a gente nesses 26 anos, lá no interior. Eu fiquei 15 anos lá em Vacaria, depois voltei em definitivo para Porto Alegre. Então muita gente contribuiu lá, aqui também,
Então, assim, eu não vou nominar as pessoas para não fazer justiça. Eu esqueci de alguém. Então, eu vou agradecer a todos, né, que nos ajudaram. Obrigado, meu querido. Maria Machado, um abraço, meu querido. Obrigado aí por estar me acompanhando. Então, assim, quero agradecer a todo mundo, né? E a luta não foi fácil, né? A gente começou aí aqui em Porto Alegre com uma folhinha de xerox, nosso jornal, né? Aí fomos para o interior, muitas vezes ridicularizado por alguns lá na minha terra, né? Ridicularizados, ironizados, até continuamos sendo aí por alguns idiotas babaca aí que não fazem nada, ficam nos ironizando, mas faz parte, eu nem dou bola, né? Eu sigo a minha vida, sigo o meu trabalho, não dou nem bola. Mas aqui em Porto Alegre a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam do nosso trabalho, que nos admiram. Eu fico muito feliz, né, quando as pessoas me encontram na rua, né, e conversam comigo. Então, quero agradecer, assim, de coração, nesses 26 anos. Tá, meus queridos? Beijo no coração de vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. E estamos esperando, talvez, no ano que vem, a gente consiga estar... A gente sempre quer a esperança de estar com os recursos melhores, a gente possa fazer uma festinha de confraternização, reunir os amigos da crônica, né? A gente espera que o ano que vem, esse ano está um pouco difícil, né? E como vocês sabem, a gente perdeu a nossa casa, nos roubaram o nosso apartamento, né? Na pandemia. Isso nos trouxe muitas dificuldades até de trabalho, porque a gente precisa ter uma sede, precisa ter uma tranquilidade para trabalhar, precisa ter uma tranquilidade para fazer as lives. E aí um sem vergonha dito meu amigo, que era o meu cabeleireiro, né, me roubou meu apartamento, está aí na justiça. E com essa justiça que a gente tem no Brasil, capaz de saírem rindo, absolvidos e pronto, fica tudo por isso mesmo. Infelizmente, mas a gente tem que pelear, tem que lutar, tem que pelo menos mostrar nossa indignação, mostrar nossa resiliência, mostrar que a gente está certo, fomos lesados, mas infelizmente o país é dos pilantras, dos safados, né? Infelizmente a cultura do nosso país é da sacanagem, do mau caratismo e o malandro, dito esperto, que se dá bem no país. Infelizmente não deveria ser assim, né? Deveria ser uma outra cultura no Brasil, mas infelizmente é isso aí. Tá? Beijo no coração, uma boa tarde para vocês. E vou ver se à noite eu faço uma outra live no TikTok aí, falando mais sobre esse jogo. Grêmio 0, Flamengo 1. Beijo.